Olá, meu amigo, meu irmão, que bom estar com você na Sala do Pastor. Só para lembrar você, na Sala do Pastor sempre são temas muito íntimos, muito poderosos, e eu quero que você se sinta como se estivesse sentado junto comigo e junto com o meu convidado de hoje, que é o evangelista Alan Jones Jacob. Graças a Deus, Obrigado, pastor. querido. Obrigado por você estar aqui, viu? Amém. E sentado com a gente para conversar sobre um tema muito importante, que alimenta a nossa alma. Eu já percebi que também alimenta a alma do evangelista. Nós somos apaixonados por isso. Não é nesse tempo tão importante, né, irmãos? Para poder falar de Jesus, pregar o nome de Jesus. Nós somos apaixonados por crescimento da igreja, não é? Por abertura de igrejas. Nós aprendemos, né, evangelista, lá em Rio de Janeiro, aprendemos que o maior projeto missionário do mundo é a abertura de igreja. Abertura de igreja. E você ama isso? Com certeza, está na alma. Tá na alma. Tá na veia, né? Está na veia. Está com certeza. vontade de abrir outras igrejas, etc. E eu gostaria muito que você prestasse atenção, porque nós queremos te envolver. Porque uma igreja se abre, né? Aliás, a gente não abre igreja, né? É o projeto de Deus, a igreja continua. Na verdade, ela continua agindo, ela continua. A gente só se localiza em outras cidades, em outros bairros, e é isso que nós fazemos. Mas ela não acontece só porque a direção da igreja, só porque um pastor, um evangelista deseja abrir uma igreja. Ela acontece porque o povo de Deus está querendo fazer a obra de Deus. O povo de Deus abraça na parte financeira, com a mão de obra, com a inspiração, com os dons, não é? Com o ministério. Então, ou seja, a igreja acontece dessa forma. Então, não adianta a gente querer muito se o povo não quiser. Né? Não tem como, né? Tem que partir de todo mundo e entender essa missão. Né? Acho que parte daquele princípio, né, pastor? Às vezes nós falamos assim, a nossa igreja tem um Deus poderoso, né? Isso é legal até de falar. Mas se nós pensarmos ao contrário, o Deus poderoso tem a nossa igreja para fazer a expansão do reino dele, né? Então, quando nós pensamos desse jeito, Deus quer nos usar como igreja para abençoar o mundo, as pessoas, fica bem diferente. Aí nós entendemos a missão. Porque senão fica até um tema meio, entre aspas, idólatra, né? Cada igreja tem um Deus. Então você fala, minha igreja tem um Deus poderoso. Não, o Deus poderoso tem a nossa igreja para que o reino vá adiante na terra, né? Entende a missão que nós temos diante de Deus. Até para a pessoa entender que isso, todo esforço humano é importante, mas a obra é de Deus, né? A obra é de Deus. Então a igreja é de Deus. Sim, né? sim. Então, e como a gente aprendeu lá, né? Se é de Deus, o orçamento é de Deus, as pessoas são de tudo Deus, dele. Os dons são para Deus, é tudo para a glória dele, sim, né? Foi um curso muito construtivo, muito edificante, né? A obra é de Deus, nós temos que entender isso. Amém. Amém. Irmão, quando é que você percebeu assim que você gostava de fazer isso, que era algo que chamava a sua atenção para abrir igreja, né? A gente percebeu a sua dedicação, sua paixão lá em Campo Limpo Paulista, mas quando é que isso brotou? Foi agora ou já vinha de antes? O desejo, pastor, o desejo de fazer com que a palavra vá adiante já existia, né? Trabalhei num outro ministério há muito tempo atrás. E o que eu percebia, eu pensava de maneira efetiva, né? Entregar um folheto, fazer um evangelismo, tudo isso é muito importante, Certeza. né? Mas o impacto muito maior é quando uma igreja de verdade, ela está estabelecida numa comunidade. Porque aquela igreja, o alcance dela, as bênçãos que ela consegue distribuir, né? São pessoas que vão se achegar ali, às vezes com depressão, com problemas no meio da família, outros com problemas financeiros, e tudo isso a igreja tem uma resposta. Além da salvação, que é o primordial. Né? Então, o que eu percebia, os métodos de evangelismo que eu usava não eram efetivos. Né? A gente fazia muito evangelismo e não conseguia mensurar nenhum tipo de resultado e nem tampouco que aquelas pessoas que nós evangelizamos, elas conseguiriam, de fato, ter um encontro com Deus. Agora, pensando em abertura de igreja, quando você abre uma igreja, aquele bairro, aquela cidade vai ter um impacto daquela igreja. Eu falo em igrejas verdadeiras, né, que pensam de maneira completa no plano da salvação. Então, o que você está dizendo que a abertura da igreja, porque você pode fazer um evento evangelístico, você pode fazer, enfim, um monte de coisa. Se você chega lá e a pessoa se converte, não é? E a gente acredita que se converte. Mas você está dizendo que a importância da igreja se instalar naquele local é que as pessoas terão todo o suporte para continuar na vida cristã. Exatamente. O próprio Cristo, ele diz, né, que vocês dê fruto e o vosso fruto permaneça. Então não é só fazer um evento e ir embora, né? É abrir um local ali, abrir uma igreja naquele local onde as pessoas vão ter continuidade no processo da salvação. Construção de obreiros, enfim, o benefício é enorme. Será que no final do texto de Mateus, lá 28, 19,
né? Jesus está dizendo, e fazei discípulos, Sim. batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ou Sim. seja, a igreja tem o poder de fazer discípulos. Fazer discípulos. É exatamente isso. Fazer discípulos é acompanhar, cuidar, né? É muito mais do que simplesmente você só falar. A graça, ela é poderosa, ela é poderosa. Ela pode fazer coisas que a gente não imagina, né? O amor de Deus alcança as pessoas. Não estou negligenciando a importância de você fazer um evangelismo, uma pregação numa praça, não estou negligenciando isso. Mas pensando de maneira efetiva no que Deus quer para que façamos, é cuidado. E o cuidado acontece através da igreja. Então quando eu entendi isso, aí brotou de maneira muito clara no meu coração esse desejo de abrir igrejas. Você viu que é um projeto bíblico, né? Sim. Então você está falando assim que a primeira coisa importante é a abertura de igreja, porque ela é um grande projeto de fazer discípulos, né? Sim. De manter a pessoa em Cristo Jesus, né? Então a igreja não está lá apenas para levar o evangelho, mas para construir o cristão. Né? Exatamente. É exato, projeto de construção. Rapaz, olha que frase boa. Construção do cristão. Olha que benção. O projeto de construção do cristão. Com certeza. Quando a Trindade Santa pensou na igreja, deve ter pensado nisso. Em tudo, em tudo. Inclusive dos confrontos que a gente tem. Sim, Agora, sim. veja bem, qual a importância, da igreja, do povo, por exemplo, da casa de Deus, né? Ela se envolver com esse projeto de abertura de igrejas, né? Porque assim, eu vejo, né, lembrando do pastor Jorge, o pastor Jorge tinha isso também. Sim. Ele, naquela época, não tinha muita gente abrindo igreja, a não ser Assembleia de Deus, Congregação Sim. E talvez Brasil para Cristo. Mas naquela época o pastor Jorge sozinho abriu uma igreja em Serra Negra, abriu em Sorocaba, então ele abriu outras igrejas, entendeu? Então, ou seja, eu vejo que era dele também, né? Sim. Esse desejo de abrir igreja, que é o meu desejo, é o seu desejo. Qual a importância da igreja no total se envolver com isso? Pastor, é só pensar no projeto da salvação, como ele acontece, né? Como Cristo instituiu esse projeto. A salvação ela é uma continuidade. Tem pessoas que têm algumas linhas teológicas, não vamos entrar nesses pontos, mas a salvação é um processo que vai acontecendo na vida da pessoa através da igreja. Qual é a importância das pessoas, os membros da igreja? Não é um trabalho para o pastor, para o evangelista, acho que um ponto de partida para uma fé verdadeira, a abertura de igreja. É pensar exatamente nesse impacto que a igreja tem. A igreja é a continuidade da revelação. Quando eu não participo, né, de qualquer meio que eu tenho nas minhas mãos, muita gente não vai subir no púlpito e pregar, não vai para uma praça entregar um folheto, mas tem pessoas que podem ajudar orando pela expansão. Tem pessoas que podem ajudar ofertando pela expansão. Tem pessoas que talvez não tenham coragem de falar em público, mas pode ir num local onde nós estamos abrindo a igreja e ajudar a limpar, a entregar um folheto. Participar disso é o entendimento do processo da salvação, do projeto da salvação. Quando o crente entende, né, não vim para a igreja, não faço parte da igreja para ficar sentado num culto de domingo. Eu faço parte da igreja para que o reino vá adiante através de mim. Fantástico. Então, às vezes as pessoas norteiam muito o pensamento. Quem é que tem que pregar? O pastor. Quem é que tem que orar? O pastor. Ele não é. Né? O processo da salvação acontece através de nós. Né? Cada pessoa, Deus não vai colocar uma pessoa que não sabe fazer uma coisa em um local totalmente diferente. Ele vai sempre usar naquilo que a pessoa tem nas mãos. Tem pessoas que não têm dinheiro, mas são pessoas de oração. E tem pessoas que têm dinheiro e pode ofertar para que o reino vá adiante através da igreja. Pensando no processo da salvação, entendendo o processo da salvação, eu concluo que nós precisamos participar da expansão do reino através da abertura de igrejas. Que fantástico. Sim, o que nós estamos dizendo para as pessoas que todas são importantes. Sim. Na verdade, eu não consigo, com os meus dons, com aquilo que Deus colocou em mim, abrir uma igreja sozinho. Eu preciso de você. Sim. Nós dois não conseguimos fazer só nós dois. Não. Precisamos do Marcão, que está lá trabalhando do lado lá. Está aqui filmando a gente. Que está aí transmitindo para a gente. Então, nós precisamos de pessoas. Sim. Então, vamos citar algumas coisas que as pessoas podem oferecer para que elas entendam. Nós estamos falando de oração. Você falou. Nós estamos falando de contribuição. Então, quando uma pessoa... Você precisa entender o teu chamado, né? Às vezes a pessoa tem dinheiro. E por que ela tem dinheiro? Qual é a questão do recurso que Deus põe na mão? Para a abertura da igreja, para a expansão do reino, para a salvação de almas. O que mais que a gente podia dizer? É tudo, né, pastor? É abrangente. O dom, Deus, Jesus disse, aquele que vem a mim de maneira nenhuma, ou seja, não importa quem você seja. Vamos imaginar assim, uma manicure, uma pessoa que pinta a unha. Uma manicure poderia chegar para mim num sábado e falar, evangelista, semana que vem eu posso vir aqui pintar a unha das pessoas, aqui na igreja? Yes.
o dom dela está trazendo as pessoas para a igreja. Eu não sei pintar unha, graças a Deus que não, eu não sei pintar unha, mas alguém que se dispõe a fazer isso, eu queria dar um dia de graça para as pessoas, pintar a unha das pessoas do bairro ali na igreja. A hora que a pessoa entrou na igreja, o processo da salvação começa a acontecer. Ela não consegue pregar, ela não consegue falar de temas bíblicos, mas ela sabe pintar a unha. E nós vamos estar lá para quê? Para falar de Jesus. O pintar a unha que ela consegue fazer, leva a pessoa para perto de Cristo. Ou seja, todos os dons são aproveitados no reino, para a expansão do reino. Então a gente falou de oração, oferta, Serviço. dons, serviços, não é? Eu colocaria aqui uma outra coisa que eu acho muito importante, o tempo. Sim. Então você falou da manicure, de gastar o seu tempo. Às vezes ela tem o dom, tem o serviço, tem o tempo. Gastar um tempo para isso. Sim. Pensando em salvação de almas, pensando em expansão. Né? Às vezes o próprio empresário pode gastar um tempo do negócio dele, esse tempo aqui, o que der fruto nesse tempo, no primeiro dia do mês, por exemplo, vou ofertar para a expansão do reino, para a salvação de almas, para a abertura de uma igreja numa outra cidade. Exatamente. Não é? Então a gente coloquei aqui oração, oferta, dons, serviços, tempos, não é? Sim. E eu posso colocar uma outra coisa aqui que é fantástica. Com certeza. E o que você acha? Coração. Eu gosto muito de falar sobre isso, você vê, porque tem muita gente que faz, mas quem põe o coração é diferente. Faz a diferença. O coração orienta a pessoa, coração naquilo. Puxa, eu amo fazer isso, eu quero fazer isso para que alguém seja salvo. O coração, você não precisa pedir, você não precisa escalar, você não precisa criar um ministério de pessoas de serviço. Não, a pessoa vai fazer. Sim. Ela vai querer fazer. Sim, exatamente. Eu ouvi uma frase, pastor, esses dias não me lembro agora o autor, mas ele dizia assim, né? Às vezes quando você fala que falta tempo, às vezes não é o tempo que está faltando, é interesse. Isso é muito forte pensar nisso. Eu preciso me interessar por a expansão do reino, colocar o coração nisso, né? Viver para isso, entender que eu existo para que o reino vá adiante através de mim. Né? E a igreja estabelecida, o impacto é muito grande. É muito grande. Uma igreja bem estabelecida num bairro, numa cidade, o impacto é enorme. Com a estrutura total. Com tudo. Impacto espiritual, impacto social. A igreja é um projeto de Deus. Impacto emocional, né? Sim. De restauração de casamentos, de curas, de feridas da infância. A gente vê muito isso. Gente chegando ferida já há tempo, que os pais feriram, o pai especialmente feriu. Enfim, realmente é o hospital dos hospitais, né? Porque quem vai num hospital aí, o São Vicente, são ótimos hospitais, mas cura o físico, né? Mas a igreja tem cura do físico, cura da alma, cura do corpo, cura emocional, cura espiritual, né? É um projeto de Deus, ele pensou em tudo. Tem tudo, né? A pessoa chega lá, encontra, pronto-socorro na hora. Então, é exatamente isso. Você que está com a gente aqui, não esqueça disso. O reino de Deus precisa muito de você. Sim, com certeza. Você vê, fala um pouco de você, dessa paixão sua, que você falou que você veio de um outro ministério, eu sei, mais de 10 anos atrás, né? Sim. E está com a gente, graças a Deus. E assim, essa sua paixão, a gente costuma dizer, a gente ouve muito falar sobre isso, né? O que é que você faria de graça para o resto da sua vida? Sim. Que coisa, né? O que é que você faria de graça, sem ganhar nada? Essa pergunta é muito boa. Para o resto da sua vida. Quando dizem assim, as pessoas que estudam sobre isso, dizem o seguinte, que quando você responde essa pergunta, é o teu chamado. Sim. Pronto. O que Deus colocou no teu coração. Sim. O que é que você faria para o resto da tua vida sem ganhar um centavo? Eu pregaria. Sem ganhar um centavo. Centavo. Sem ganhar. Eu pregaria, com certeza. E para pregar a gente precisa de toda a estrutura que a igreja oferece, né? Eu tenho muito assim, pastor, que tudo, o apóstolo Paulo fala que o nosso culto é racional, né? Não existe nada que nós façamos para Deus de maneira inconsciente, incoerente. Isso. Deus quer que nós realmente entendamos o que Ele deseja das nossas vidas, né? E quando eu penso na abertura de igreja, o que me inspira muito é o entendimento da revelação, né? Há uma revelação progressiva de Deus na história, né? Dentro da história, desde da queda do homem no jardim e a progressão da construção do povo de Israel, e todos os processos que o povo de Israel passou, é uma construção de revelação, né? A revelação de Deus na terra. E até o texto que eu separei aqui, que todo mundo conhece o texto de Mateus 16 e versículo 17, quando
Jesus diz para Pedro, e as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Ótimo. E versículos antes, no capítulo 16, versículo 16, ele diz assim, né, que ele é o Cristo, Filho do Deus vivo. Esse link que nós precisamos fazer. Né? Onde foi dito uma outra vez esse texto? Se não me engano, em Josué 3,10, quando ele diz assim, e saberão que o Deus vivo está no meio de vós. E lá na frente Jesus fala, né, sobre este fundamento que Pedro disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja. Qual que é a grande revelação? A igreja faz parte dessa progressão de Deus, da revelação progressiva de Deus na Terra. Certo. Então, quando eu entendo isso, eu estou participando da revelação de Deus. Uau. Isso é muito profundo. Né? É um propósito de vida. Né? Quantas pessoas, né, ainda não entenderam isso? Que estar aqui, tirar uma oferta e colocar ali, ela está participando da revelação. Fantástico. Se não me falha a memória, Bill Johnson fala, né? Como é bom você deitar de noite no seu travesseiro e pensar assim, hoje eu participei com Deus da salvação do mundo. Uau. Olha que forte isso, né? Forte. Então, eu entendendo isso, que eu faço parte de alguma maneira com o que eu tenho, com o que eu sou, com o que eu faço, está contribuindo, corroborando para a revelação de Deus e adiante, isso é gratificante por demais. Uau. Não existe nada, nenhum outro sentido. Às vezes ganhar dinheiro, ser um bom profissional, tudo isso é muito bom, mas não traz sentido. Não. O que traz sentido é exatamente isso. Eu participo com Deus dessa revelação. E Jesus disse aqui, as portas do inferno não prevalecerão contra esta continuidade da revelação. O Antigo Testamento caminhou até a vinda de Jesus dentro da Terra Prometida. Ali não teve uma pausa, teve uma vírgula. Então continua através da igreja até até a segunda vinda de Cristo. Né? Então, esse entendimento, nós fazemos parte da revelação progressiva de Deus. Fantástico. Isso é profundo demais. É muito mais do que falar assim, eu sou evangélico. Uau, fantástico. E você sabe que isso que você está dizendo acaba confrontando as pessoas que dizem que a igreja perdeu o rumo. Sim. Não é? Eles criticam a igreja hoje, virou um negócio. Eu acredito que na revelação progressiva, Deus estava entendendo como é que a igreja ia chegar hoje. Sim. Que seria muito natural. Porque não foi só a igreja que cresceu, o mundo cresceu. Então, quando a gente fala, por exemplo, de condições financeiras, o mundo cresceu todo. Sim. Entendeu? Talvez essas pessoas que falam sobre isso queriam uma igreja medíocre, num cantinho, sem expressão, sem condição de fala, sem poder para poder transmitir o que nós estamos transmitindo, de inclusive fazer a obra de Deus através das redes sociais, que hoje a igreja faz muito sobre as redes sociais. Estava querendo uma igreja trancada, pequena, porque veja bem, se a igreja, e eu creio no que você está falando 100%, a igreja faz parte da revelação progressiva de Deus, ou seja, como ela está hoje é vontade de Deus. Exatamente, exatamente. Para muita gente, às vezes, que até critica algumas atualizações no modo de fazer e não nos princípios, né? No modo de fazer a igreja, se estivessem no tempo de Davi, ia falar para que ficasse ainda no tabernáculo em Siló. Não aceitariam a construção do templo. Verdade. Né? Então houve ali um outro tombo na história, né? Saiu de Siló e foi para Jerusalém, né? Construir o templo de ouro. Foi um outro processo, um outro período para que o reino continuasse adiante. Outra né? renovação, alguma coisa assim. Exatamente. Os métodos são mutáveis, os princípios não. Então, Deus pensou em tudo isso. Né? O problema é que as pessoas acham que Deus é só do Antigo Testamento. Não, Deus pensou, lá no Gênesis, Deus já tinha pensado na nossa salvação. Né? O livro de Apocalipse fala que Jesus é o Cordeiro que está morto desde a fundação do mundo. Ou seja, ele não foi pego de surpresa no Éden. Então, ele construiu tudo isso. E o que nós fazemos? Parte desta revelação. Parte desse processo de salvação. Né? Eu concluiria essa pergunta dizendo, é um privilégio servir a Deus abrindo igreja. É um privilégio enorme. E é um tempo disso, né? Sim. O cristianismo crescer. Então a igreja tendo condição de fazer isso. Sim, porque na verdade foi uma crítica no Velho Testamento, né? Que Deus falando para o povo, vocês ficam aí construindo as suas casas, né? E deixam a casa de Deus como algo ruim, um paiol, literalmente. Sim. Então foi na construção do templo que mostrou, né? Ou seja, o mundo estava andando, né? A igreja não pode ficar parada, a igreja continua, avante. Sim. Então, uma vez alguém chegou para mim e falou, pastor, mas por que tudo isso aqui, não sei o quê? Porque eu falei, se isso tem lá para o diabo, por que não pode ter para Deus? Com certeza. Entendeu? Deus merece muito mais. Se a gente puder fazer melhor para Deus, para divulgar o reino, para atrair as pessoas. O templo atraiu as pessoas
naquela época para dentro do templo. Sim. Aquela coisa linda que Salomão construiu. Atraiu o mundo. Atraiu né, o mundo. Né? Então atrai as pessoas para um lugar bom, confortável, que tenha estrutura para servir as pessoas. Sim. Ainda mais nesse tempo, né, que as necessidades são tão grandes na família, na criança, no adolescente, no jovem, em casais, casamento, tantas necessidades psicológicas, né? Ou seja, a igreja precisa ter isso, precisa ter essa estrutura. Exatamente. E é dentro da igreja, pastor, que se conclui, como que eu posso dizer, que traz veracidade às coisas que nós falamos. É dentro da igreja. As pessoas que não aceitam, né, tem um movimento dos desigrejados, e vai crescer muito mais coisas em relação a isso, não entenderam muita coisa. Deixa eu só ler um texto aqui que eu marquei, que eu acredito muito na revelação desse texto, que está em 1 João 4,20. Ele diz assim, né, o apóstolo João diz assim: se alguém disser amo a Deus e odiar seu irmão, é mentiroso, porque aquele que diz que ama a Deus e odeia o seu irmão que não vê e odeia o irmão que vê, é mentiroso. Aonde isso acontece? Aonde eu consigo comprovar que eu amo meu irmão? Na igreja. Na igreja. É na igreja. Então não adianta eu falar que eu amo a Deus, mas não tenho um relacionamento, eu não consigo amar o próximo. E isso acontece dentro da igreja. Esse entendimento deste versículo, ele é claramente o ambiente de igreja, onde eu aprendo a amar o próximo, que vai comprovar o que eu sinto por Deus. Porque eu não consigo falar, eu amo a Deus, mas vivo dentro da minha casa, não tenho um relacionamento com ninguém, não preciso de igreja, não preciso... Isso não é eu, é a Bíblia. Então eu estou mentindo. Né? Porque dentro da igreja, às vezes eu vou pegar alguém, vai vir alguém que não gosta de mim. Dentro da igreja eu vou precisar ajudar alguém. Dentro da igreja eu vou precisar abraçar alguém, eu vou precisar ser abraçado. E tudo isso que acontece nesse ambiente está comprovando o quê? O que eu digo? Eu amo a Deus. Né? Quando eu passo a amar o meu irmão dentro do ambiente de igreja, eu consigo externar de fato, eu amo a Deus. É fato. Né? Então a igreja, ela não é só esse movimento que leva Deus para o mundo e evangeliza o mundo e traz a salvação. Constrói as pessoas. Uau! É construção. Eu falei uma vez para um jovem isso. Não, pastor, mas a gente não precisa ir para a igreja. Eu falei, talvez você não precise. Sim. Falei para ele, talvez. Lógico que não é verdade, Sim. Todo mundo precisa. Mas eu falei para ele, talvez você não precise. Então, mas alguém precisa que você esteja lá. Olha só. Porque se você estiver lá, você vai conseguir ajudar alguém que está precisando, o que você tem para ajudar. Então a igreja não é o lugar que a gente é salvo. Né? É o lugar onde a gente ajuda as pessoas a permanecerem no caminho e a serem salvas. Sim. Nós fomos salvos lá dentro, a igreja não salva ninguém, mas a igreja é um grupo de pessoas que se ajudam, né? Para que cheguemos na eternidade. Com certeza. Entendeu? Com certeza. Então uma hora eu preciso de você, outra hora você precisa de mim. Sim. Então nada melhor do que estar na igreja. Exatamente. O lugar onde a gente se reúne e se encontra de forma frequente, que faz a diferença. Tem gente que só vem na Santa Ceia, né, irmão? Santa Ceia, o maior culto da igreja. Devia ser o maior culto da igreja todo domingo. Todo domingo. Porque é frequência. Sim. Porque nós precisamos ser ajudados e precisamos ajudar alguém. E esse é o ambiente. Exatamente. Desde do Gênesis, né, até ao Apocalipse, o Senhor observar, tem sempre um ponto que Deus estabeleceu de encontro com as pessoas. Uau. Né? Deus está em todo lugar? Está, mas por que ele marcou locais específicos com Jacó, com Abraão? Por que não pediu para Abraão subir no monte na casa dele para poder falar com ele ou sacrificar o seu filho? Qualquer lugar, né? Qualquer lugar. Ele pediu, vai até no monte Moriá, lá em cima, e ali você vai oferecer. Fantástico, Então, Deus tem os locais. Depois ele fez o tabernáculo, era aquele lugar que ele falava. Exatamente. Ele estava em todo o deserto, porque a nuvem estava em cima de tudo, mas um local específico tinha um tabernáculo. No Velho Testamento, qual foi o último lugar? O templo. O templo. Foi o templo. O templo de Salomão. Sim, exatamente. É o último lugar onde Deus marcou esse encontro para sempre, é o templo. Exatamente. Que no cristianismo trouxe em evidência isso. Sim, sim. E até se estudar um pouquinho sobre a plenitude dos tempos, né? Quando Jesus veio, vai ter várias sinagogas espalhadas pelo mundo. Já era o projeto de Deus para que quando Jesus, né, concretizasse o seu sacrifício, já tinha sinagogas espalhadas pelo mundo pronto para receber a mensagem de Cristo. Fantástico. Então Deus pensou em tudo, né? Tudo. É um projeto incrível. Igreja é incrível. É incrível. Eu sou apaixonado por igreja. É a paixão de todos nós. Sim. Eu também sou apaixonado. Mas vamos. Você falou e usou 1 João 4,20, dizendo a necessidade que a gente. Só para fazer uma revisão, para a gente ir para a conclusão. Primeiro, a abertura de igreja é um projeto de construção de um cristão
não é? É um projeto para o crescimento do reino e a construção de verdadeiros discípulos do Senhor Jesus. Como é que alguém pode participar disso? Né? Porque todos nós temos que fazer, não é minha missão só, não é a sua, é de toda a igreja a missão. Orando, não é? Se você tem esse chamado para orar, às vezes é um chamado, mas não é um dom de oração. Não é? É orando com frequência, ofertando. Orando para quê, pastor? Para a expansão do reino, para o crescimento do reino, para o crescimento da igreja, para a abertura de outras igrejas. Ofertando também para isso. Né? A Bíblia diz que nós roubamos a Deus nos dízimos e nas ofertas. Essas ofertas que ajudam o crescimento e abertura de igreja. De que outra forma? Nos dons. Dons que Deus colocou em você. Às vezes você tem um dom de cantar, você tem um dom de pregar, às vezes você tem um dom do ensino, às vezes você tem um dom de pastoreio, às vezes você tem um dom de cuidar de pessoas, você tem um dom A, B e C, todo mundo tem um dom de serviço. Aquilo que você faz todos os dias, você vai usar para crescimento do reino. Onde você trabalha, Deus vai te usar lá. No que você faz, Ele vai te usar para abençoar a vida de alguém e de alguma forma você ser usado como instrumento de Deus para a expansão do reino, não é? Para a expansão do reino. Tempo, então você precisa dedicar tempo. Eu falo isso para a pessoa. Se você quer uma família, você tem que ter tempo. Se você quer participar do reino, você tem que ter tempo. Gasta um tempo, né? Especialmente no dom que você tem, gasta esse tempo servindo ao Senhor. E lógico, tudo isso sendo feito com o coração, não é? Com o coração, sabendo que nós somos parte disso. Aí o evangelista falou sobre a revelação progressiva, falando desde o começo e dizendo que a revelação progressiva, a igreja está dentro da revelação progressiva de Deus, que é plano de Deus. A igreja está no lugar certo, na hora certa, fazendo a coisa certa. Talvez alguém diga assim, evangelista, mas tem um monte de gente fazendo errado. Mas sempre teve. Sempre teve. A história inteira teve gente errando. Sim. E vai continuar. Vai. Mas nosso papel é o quê? Fazer a obra de Deus. Não é? Naquele tempo, fazer o que Deus está dando para a gente fazer nesse tempo. Amanhã, irmãos, fica para a próxima geração. Com certeza. Agora é o nosso tempo de abrir igreja, fazer igreja linda, poderosa, um telão de LED. Do jeito, do melhor maneira possível. Do melhor possível, glória a Deus. A igreja está no plano da revelação progressiva. Sim, pontuando algo que o senhor falou, as pessoas que falam, né? Não, mas tem gente fazendo errado. Martin Luther King tem uma frase que eu gosto muito. Ele diz assim: o problema não é o barulho dos maus, é o silêncio dos bons. Uau! Isso é forte. Fantástico. Então, enquanto eu estou só olhando o que as pessoas fazem errado, eu estou em silêncio. O que eu sei fazer, eu não estou fazendo. Então o problema não é quem está gritando o mal, é nós que estamos calados. E também não adianta encolher, né? Não. Falar, viu, colher porque o outro está fazendo errado. Não. É hora de botar o pé no acelerador e vamos abrir igreja. Sim. 1 João 4,20, igreja é feita para curar pessoas, para abençoar pessoas. E você e eu somos instrumentos para abençoar alguém ou alguém me abençoar. Com certeza. Fantástico. E comprovar nosso amor por Deus. Isso. Amando alguém. Eu acho que a Trindade Santa pensou nisso. Quando eles tiveram os 2 principais mandamentos, que se fazem todos os outros, sim, como diz os evangelhos, eles ficaram pensando, como é que a gente vai fazer? Né? Porque a Bíblia diz amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Como é que a gente vai fazer? Vamos inventar a igreja. A igreja, está resolvido. Está resolvido. Coloca todo mundo lá dentro para viver como família. Sim. Não é? Fantástico. Sim, viver como família, não é do mesmo sangue, mas vamos ter que se suportar suas e perdoar. diferenças, tem tudo, mas nossa igreja tem a missão da nossa igreja, amar a Deus servindo pessoas. Fantástico. Isso comprova o nosso amor por Deus. Quando servimos as pessoas, comprovamos isso. A igreja é fantástica. Fantástico. Para terminar, dá uma conclusão assim. O que você espera do futuro, dos anos que se virão? Baseado naquilo que você tem dentro. Sim. Entendeu? Na tua fé, na tua paixão. Sim, eu penso que a igreja mas vai ficar muito mais evidente que ela é a resposta para esse contexto, para a salvação. Por mais que as pessoas não acreditem, a igreja é a resposta de Deus, é a revelação de Deus, continua através da igreja. No último seminário que eu fiz, o professor de psicologia, ele disse exatamente assim: se não existisse igreja, não teria clínicas de psicologia que pudesse ajudar a sociedade. Não haveria quantidade suficiente de clínicas, porque a igreja tem um impacto enorme na sociedade. Então tem muitas pessoas, até vai ser meio radical o que eu vou falar, né? Tem muitas pessoas que militam contra a igreja, ficam aí falando, criando leis, tentando parar a igreja. Eu diria que não precisa se esforçar tanto, porque daqui a pouquinho nós vamos embora. Vocês vão ficar com tudo isso aqui. Então não precisa nem se esforçar, daqui a pouquinho nós vamos embora. Mas enquanto a igreja estiver na terra, ela é a resposta.
resposta para problemas emocionais, espirituais, resposta para tudo. E nós que estamos na igreja, precisamos participar disso. Precisamos nos envolver com a igreja. Precisamos estar amarrados com a igreja, de corpo, alma e espírito, porque isso é o processo de Deus. Esse é o projeto de Deus na Terra. Esse é o projeto. Então não vale a pena só vir aqui e participar de um culto. Eu preciso me envolver com tudo, com tudo. Como eu já falei, às vezes a pessoa não sei pregar, não sei cantar, eu consigo ofertar, eu consigo orar, eu consigo fazer um serviço. Tem irmãos em Campo Limpo, pastor, que até culto fúnebre eles vão. Eles se envolvem com tudo, com tudo, com tudo. O coração deles está na igreja. Está linda a igreja, está linda. E a igreja está indo adiante, alcançando cada vez mais pessoas. Pessoas, tem testemunhos lá, pastor, de pessoas que não saíam nem de dentro do quarto, mais de meses que não saíam. Hoje trabalham na recepção da igreja. Uau, e são as pessoas mais sorridentes da recepção. Que fantástico. Eu sou apaixonado pela igreja. Que fantástico. Apaixonado. Dá o endereço lá de Campo Limpo. Rua Canadá, número 17, Jardim América. Que isso? Jardim Campo Limpo. Canadá, Jardim América. Estamos lá no Canadá, em Campo Limpo Paulista. Os irmãos, amigos que estão nos vendo agora, sintam-se à vontade de conhecer não somente a nossa igreja em Campo Limpo, entender o projeto, o trabalho, como em Jundiaí, Tupéva, Itatiba, e nós vamos chegar mais longe, se Deus quiser. Amém, vamos sim. Graças a Deus. Viu, você que está aqui com a gente na sala do pastor, não esqueça. Você não é importante, você é importantíssimo. Igreja não é uma das opções, ela é a única opção para a gente viver o que Deus tem para nós nessa terra. Eu sou falho, todos nós temos as nossas falhas, mas a igreja é infalível. O projeto é perfeito. Nós que não somos, mas o projeto é perfeito. Sim. Então Deus conta com você, com aquilo que você tem de bom aí dentro, para que Ele possa fazer muito mais ainda através da igreja, no caso a nossa aqui, a Casa de Deus, mas a nossa oração é para que Deus use todos os ministérios, use todas as igrejas evangélicas sérias, como o evangelista diz, que são comprometidas com a palavra, para que Deus use de maneira poderosa. A minha oração é para que elas cresçam 3 vezes mais do que estão crescendo, né? 10 vezes mais do que elas estão crescendo. Então, porque igreja é importante. Tá? Que Deus te abençoe. Ei, estou esperando você, hein? Final de semana na igreja. Em nome de Jesus. Um abraço no coração. Até a próxima na sala do pastor. Deus te abençoe.